Fui pra casa pensando naquilo, né? Poxa, o cara abriu meu olho aqui, então, velho, será que é isso realmente que eu quero? Então, a outra coisa que eu gostava era educação física. Na verdade, eu gostava de treinar. Então, na minha cidade não existia um professor de educação física. Não tinha ninguém formado no tempo. Então, para mim, era tudo, poxa, novo. Aí alguém me falou que um personal... Tinha personal que ganhava por hora aula, na época, R$ 40. Na época era muito dinheiro, poxa. Eu ganhava na banda por mês R$ 40, o cara ganhava por hora R$ 40. Aí eu disse, meu irmão, velho, isso é bom, isso é bom, isso é bom. O cara ganha por uma hora o que eu ganho em um mês. Aí eu disse, bicho, vou estudar pra esse negócio, velho. Tipo assim, o personal era algo muito à frente. Tipo assim, imagine isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Era algo muito na frente. Então, pra mim, ser um professor de musculação tava ótimo. Porque eu tava trabalhando com o que eu gostava e tava tirando um dinheirinho. Nunca que eu imaginaria que eu ia ter, tipo, hoje eu tenho fila de espera para treinar comigo, entendeu? Então nunca que eu imaginaria isso, porque no tempo era algo muito, muito à frente. Eu vou estudar. Isso aí já está entrando na hipertrofia, né? Hoje o que a gente preza muito são as mudanças de estímulos e mudanças de variáveis. Então, a cada momento do treino, você vai estar ou com mais repetições e menos peso. Em outro período, você vai poder estar com mais peso e menos repetições, entendeu? Isso chama periodização do treinamento. Muita gente não sabe, muita gente nunca fez uma periodização. Não fez uma adaptação, não fez um treino de força, não fez um treino próprio para hipertrofia, que todo treino é de hipertrofia, e nunca fez um treino de resistência. Isso de muita repetição é basicamente um treino de resistência, é um treino resistido. Existem dois tipos de hipertrofia, né? Hipertrofia sarcoplasmática, né? E a hipertrofia miofibrilar. Qual a diferença, trocando em miúdos? O músculo ele é revestido por sarcoplasmas, né? Então, o que é isso? São, digamos assim, tipo células que são propícias a entrar água, que essas células incham. Isso é o sarcoplasma. Então, quando você faz muita repetição, a tendência é você inchar o músculo, entendeu? Você fica no pump, como se diz. Você dá um pump. Mas eu não posso nem falar aqui porque eu tô meio. A gente ligou, entendeu? Alguém mostrou que eu não sei, não. Você conhece, sabe quem é? Ele gosta de dar o pump na academia. Só o pump e vai pra casa. Então, aquilo é muito momentâneo, entendeu? Aquilo é muito momentâneo. Foi pra casa, tomou banho, murchou, irmão. Murchou, acabou. Não tem como. A culpa é do espelho da academia. A culpa é do espelho. Não grava. E por outro lado existe a hipertrofia miofibrilar, que é essa que com o passar do tempo você vai aumentando a espessura do braço, do peitoral, que a hipertrofia miofibrilar, você rompe as fibras, entendeu? Você quebra, né? E aquelas microlesões, ela é reconstituída. E essa reconstituição muscular é o que forma o tamanho do seu braço, o tamanho do seu peitoral. O estresse muscular que faz construir Com certeza. E só tem aquilo com sobrecarga, com peso. Tem que colocar peso. Não adianta você todo dia estar lá no supino, coloca 10 e 10, no outro dia 10 e 10, no outro dia 10 e 10. Então, se não houver uma sobrecarga, você não aumenta. Na hora de falar, cara, pra câmera, antigamente eu pegava a câmera, eu já sabia que ia falar, então meu coração já acelerava, já vi informações que, poxa, meu amigo, na hora de falar pra câmera eu gaguejava, eu apagava uns 10 stories ali, velho, eu digo, poxa, vou fazer isso não, e deixava. Aí, tipo, com o tempo eu fui, cara, eu vou ter que aprender a fazer isso, velho, não adianta. E hoje tem um monte de gente que acha que fazer isso é baboseira, é blá blá blá. E, tipo, mais na frente tem dificuldade. Tem dificuldade, mas além da dificuldade, tipo, tem um preconceito. E mais na frente ele vai sentir que, poxa, eu também deveria tentar fazer alguma coisa a mais, assim, até para mostrar o que você sabe, entendeu?
até para mostrar o que você sabe, porque não adianta você saber, você aprender e você não passar para as pessoas, você não mostrar que você sabe, né? Que se você for escondido, cara, se viver escondido, você não vai ser lembrado. Então você vai ter que mostrar para alguém. E uma ferramenta boa para você mostrar para as pessoas hoje é o Instagram. Cara, até tem, velho, até tem. Porque assim, cada corpo reage de uma forma diferente. Então, às vezes você comer um passaporte ali no final de semana e tomar sua cervejinha, não junto com o passaporte, porque vai ser uma mistura muito grande de gordura e calorias ali, comendo um passaportezinho, uma pizza no final de semana, no sábado ou na sexta, e deixando para tomar uma vez a cerveja ali no sábado ou domingo, dependendo da quantidade, tem como. É difícil Tem como. Quantidade. Refrigerante, cerveja, não vou tomar só no final de semana, mas no final de semana, rapaz, você toma pelo mês todo. Eu mesmo tomo, eu prefiro Heineken, né? Eu pego as long necks, assim, eu já sei que na minha terceira eu travo. Não entra, cara. Eu também Não entra. Se eu tomar, tipo assim, se eu comprar em casa, tiver 600, se eu tomar 2 sozinho, eu já tô desinvestado pra deitar, meu. Doidinho pra dormir. Eu já utilizo a unidade meio da grade, sabe? Não é a cerveja, é a grade. É pesado, meu. Então é isso, cara. É tentar achar um equilíbrio aí. Tentar achar um equilíbrio. Tem gente que. Eu tenho um aluno, mesmo que termine o treino, vai tomar uma cervejinha. E o cara é bem. Mas assim, para ele conquistar aquele corpo que ele tem hoje, ele se abdicou um pouco antes. Então, quando ele chegou naquele corpo, né, hoje ele dá um pouquinho mais de. Ele deixa um pouco mais fluir a coisa, ele bebe um pouco mais, ele come uma besteira. Uma moda. Hoje em dia passa mais a moda, então quando o nutricionista ele prescreve um monte de chá, não sei o que, hoje o próprio cliente ele olha assim, cara, não acredito não que essa mulher passou chá pra mim, velho. Poxa, chá de hibiscus, chá... Meu amigo, ela olha assim, é tanto chá. Chá preto, chá rosa. Cara, então os nutricionistas já pegaram. Porque é algo que a galera tá deixando mais de prescrever, porque a galera já tá ligado que aquilo não Cara, funciona. mas de onde surgem essas modas assim? Não funciona, cara. De onde surgem essas modas Eu vou assim? ser bem sincero, velho. E essas modas vêm de fora, bicho. Vem de fora. Não, na real, vem da galera dos Estados Unidos, a galera começa a publicar essas coisas e as pessoas veem, querem fazer algo diferente, começa aí, uma pessoa vai replicando, e isso vai ganhando toda a proporção que tem. Deus vem melhorando muito. Então a gente já sabe que uma pessoa de 14, 15 anos pode fazer exercício físico acompanhado, né? Preferencialmente, porque o que acontece? Se você pega um cara de 14 anos, 15 anos e joga na musculação, ele vai ficar perdido ali, cara. Ele vai ficar perdido. Às vezes não vai saber realizar um movimento de forma adequada, pode causar problemas, inclusive problemas ósseos, pode aumentar uma escoliose que ele já tem e não sabe, entendeu? Né? Pode pegar peso em excesso e pode realmente atrapalhar o crescimento, porque o excesso de peso atrapalha. E assim, respondendo a essa pergunta dele aí, o iniciante, né? Ele basicamente ele tem que criar uma rotina. Então não tem para onde começar sem você traçar uma rotina ali e tentar seguir. Então o iniciante hoje, para ele ter resultado, ele tem que ir pelo menos 3 vezes na semana. Então é colocar ali no papel uma hora, outra, até mesmo 5 da manhã. Hoje eu tenho alunos que acordam porque não tem tempo e fazem ali seus 30 minutos e já parte para o trabalho, já parte para o estudo. O jejum intermitente é você ficar em jejum. O jejum, hoje a característica do jejum hoje é você passar a mais de 4 horas sem comer, já é um jejum. Então existe jejum de 6 horas, jejum de 8 horas. Isso quem define é um nutricionista, né? A dieta cetogênica é uma dieta à base de gordura. Então isso veio de um pensamento lá da era
mesozoica, paleozoica, de que o homem ele precisava consumir uma quantidade grande de gordura, de alimento, né? Que eram eles caçavam, né? E aí passavam um tempão sem se alimentar, entendeu? E os caras eram definidos, né? Se a gente for olhar esses filmes, os caras eram definidos. Então, você come a base de gordura. E às vezes a gordura também é bom para o emagrecimento, e muita gente acha que não. E a dieta low carb, né? Que é a dieta onde você vai comer menos carboidrato, né? E você vai ter uma base maior da alimentação de proteína. Então você vai viver em um déficit calórico comendo menos carboidratos, né? Que é hoje que está na moda, é a dieta low carb. Então é isso. Então, para fechar assim, para fechar a pergunta dela, eu acho que é muito individual e que ela precisa de um acompanhamento para saber se realmente ela está perdendo gordura ou massa magra. E se aquela redução de gordura, né, ou aquela redução também de massa magra, né, está sendo saudável. É bem por aí. Isso que eu falei, existe, né? Existe, mas não tão saudável, né? Se não é tão saudável, não é saudável. Saudável era se fosse completamente saudável, né? A alimentação à base dos alimentos e líquidos e diuréticos, entendeu? É o que faz a pessoa, o que basicamente eu falei no início, que é empurrar uma alimentação, empurrar uma dieta cheia de substâncias diuréticas que irão fazer a pessoa se sentir mais leve, menos inchada, mas em um curto período de tempo, e que futuramente esse acúmulo de líquido ele vai poder voltar. Ele não usa, ele está só querendo saber, ele está só querendo colher informação. Cara, isso daí não tem nada ainda cientificamente comprovado. E a ciência nunca que ela vai associar a cannabis, vamos falar em termos o que a gente conhece, a maconha, à atividade física. Nunca que a ciência ela vai... Eu digo nunca hoje, mas pode ser que isso mude futuramente. Porque hoje a cannabis já é usada para o tratamento de muita coisa. Mas não existe algo cientificamente comprovado. Talvez por conta também dessa dificuldade que a legislação do nosso país tem, com certeza. E até o estudo, né? São poucas autorizações judiciais que não tem ainda correlação, né? Porque assim é o estágio inicial para conseguir iniciar uma pesquisa, né? Então não tem correlação entre o uso. Eu acho isso, não existe nenhuma correlação. Eu acho que é algo que não vai ser feito. Mas assim, hoje a gente sabe que a maconha ela é vasodilatadora. Então ela aumenta um pouco mais a circulação do seu sangue, ela deixa um pouco mais hiperativo em algumas vezes, e em outras vezes você relaxado. E às vezes aquele relaxamento, aquela hiperatividade, aquela mistura pode causar algum foco maior, algo. Hoje eu conheço pessoas que usam para treinar. E dizem que é o melhor pré-treino. Eu não quero provar isso não, porque meu irmão usa isso de pré-treino, caraca, eu vou ficar na academia lá brisar, meu irmão. 1, 2, 3. Já pensou? Então eu vou não, beleza, pô. Fica aí, usa aí, é de boa. Cara, eu admiro muito onde o treinador Kaká chegou hoje. É um cara que também saiu do nada, saiu do Brasil, e hoje ele tem milhares de alunos e conquistou um nome, e eu já me espelhei um pouco nele. Hoje em dia nem tanto, mas é um cara que eu admiro bastante. Onde ele chegou, onde ele saiu. É muito massa. Difícil é saber inglês, né? Exato, cara. Eu vi uma entrevista no personal que justamente ele falou sobre isso, que além do problema de políticas públicas educacionais em relação ao incentivo da atividade física, a gente ainda tem um problema relacionado
a educação de ensino de língua estrangeira, né? O brasileiro tinha que entender, né? Os políticos têm que entender que o mundo não fala português, né? Português a gente fala aqui no Brasil, em Portugal, Cabo Verde, né? A maioria, as línguas mais faladas são inglês, o espanhol, o mandarim agora pelo nível da população da China. Então a gente tem que ter aí uma grade curricular do ensino médio, do ensino infantil, que de fato faça com que a gente aprenda, né, o idioma, aprenda o inglês, não apenas o verbo to be, né, a vida toda. Isso não é isso A pessoa ainda não aprende, né? É o ensino, desde quando você inicia o inglês, é o verbo to be, e você sai, você se forma, o que é verbo to be? Eu não sei, eu já ouvi falar. Nunca vi nem começou a falar, né? Não, um cara que me incentivou muito quando eu tava na merda. E até porque você viu outra música, né? A gente descobriu hoje. Cara, mas não tem nada a ver, velho. Se eu falar o cara, Matuei, velho. Matuei, cara. Quando às vezes na pandemia, quando eu tava na merda, eu escutava a música daquele cara, velho, e nascia em mim e me inspirava. Foi o que me procurou, foi o que me fez até eu correr mais atrás das minhas coisas, conseguir. Eu costumo falar pra minha mãe o seguinte, né? Eu ouvi um rap em casa, né? E a pessoa fala, eu tenho uma ideia, isso é a referência. Ela fala, tá ouvindo essa música do meu filho? Sendo que ela nunca nem ouviu a letra. Gustavinho é o que tá explicando a música. Eu ouvi muito da música em si, do que ela fala, do que ela tem na mente, né? Fala muita coisa, né, além, né, mas tipo, no fundo a gente tenta puxar o positivo do lado da música. Então foi um cara, algumas músicas, quando eu tava lá embaixo, me deu uma alavancada. Cara, massa, já fazia, você construiu, né, velho, aquilo de peça em peça eu já fazia virar, né, é interessante, cara. Seu maior sonho hoje? Cara, eu já consegui, graças a Deus, hoje realizar muitos sonhos. Ter um apartamento próprio, ter um carro próprio, o carro do meu sonho, que eu achava que eu não conseguiria. Hoje eu tenho um carro que eu sempre quis desde pequeno. E, cara, o meu maior sonho hoje que eu vou realizar próximo ano, né, é fazer um implante capilar. Hoje é isso. Hoje é isso, um dos meus sonhos hoje. Por que caralho, cara? Eu não tenho cabelo não, cara, aqui. Eu tenho cabelo não. Tem umas entradas aqui que eu cubro quando eu vou sair de casa, eu boto um sprayzinho aqui pra cobrir, tá ligado? Porque eu não tenho essa parte frontal aqui Então hoje o meu maior sonho é esse. Eu vou conseguir. Cara, a pandemia pra mim foi um ponto de... Eu digo que foi um novo recomeço, entendeu? Onde eu tava perdido, entre aspas, na educação física, onde eu já vinha... eu nunca deixei de acreditar na educação física, mas já houve um tempo que eu tava dando um passo para trás. Então, antes da pandemia, eu não tava nem um pouco perto do que eu tô hoje. Então, a pandemia me fez ficar com 2 alunos. Imagine você ter 15 alunos, 13, e você ter 2. Então, você tinha que ter uma reserva. Você já tinha que ser um cara que organizado para você viver o padrão de vida que você vivia. Então, assim, enquanto eu via muitos fazendo coisas diferentes, pintando, eu via gente fazendo coisas paralelas ao trabalho, eu decidi que não, aqui eu vou me especializar mais ainda no que eu acredito. E eu comecei a estudar marketing, eu comecei a estudar treinos, eu comecei a me ver daqui no pós-pandemia. Então foi isso que eu fiz. Então depois que durante a pandemia eu já vinha fazendo esse trabalho, e no pós-pandemia eu já entrei com tudo assim no mercado, que hoje me fez chegar onde eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho quase 500 alunos de consultoria, cara. Então é muito. Então eu não tinha 10. Não tinha 10. Hoje
eu tenho quase 500. Minha meta é chegar nos 1.000 alunos ativos, velho. Ativos. E de personal hoje eu não tenho mais vaga. Então, tudo que eu fiz na pandemia meio que refletiu o que eu sou hoje. Tá ligado? Pra mim foi um divisor aí. O maior presente que minha mãe e meu pai podem me dar foi a educação. Né? Foi a educação. Eu vim, a princípio, trabalhar no estudar, na faculdade pública, na UFAL, e depois eu migrei para o SESMAC, uma coisa rápida que eu tinha que entrar na faculdade, para não ficar parado. E durante a faculdade eu perdi meus pais. Hoje eu não tenho nem pai, nem mãe. Minha mãe faleceu quando eu estava estudando, então foi um baque para mim, poxa, eu viver sem a minha mãe, caraca. Aí meu pai entrou em depressão e aí eu também perdi meu pai. Então basicamente eu estava quase só, né? Eu e Deus e uma tia minha que hoje eu considero como minha mãe. Mas minha trajetória foi sem meu pai e minha mãe. Então acontecia alguma coisa comigo, quem era que eu ia falar? Entendeu? Sem você ter um pai, sem você ter uma mãe. Aqui a pessoa, né? Procurar, então, às vezes as pessoas acham que não, mas toda uma carga psicológica também eu sofri e hoje eu sou um cara forte, entendeu? Hoje eu sou um cara forte, porque o cara crescer também sem pai e sem mãe, então o presente que eles deixaram pra mim mesmo foi a educação. Não pensei a voltar a jogar algum jogo de computador das antigas, que eu jogava muito Tibia, já cheguei a jogar Dota, League of Legends. Eu só gostava do CS, eu fazia. Eu era preconceituoso com RPG. Eu era preconceituoso com RPG. Passei assim um pouco por cada um desses jogos aí. Então só tentei, até voltei, mas eu ficava muito na cabeça, caraca, tô perdendo tempo. Alguém tá fazendo mais do que eu. Eu ficava nessa, velho. Os meus amigos me chamando para jogar. Eu jogava muito League of Legends, né? Jogava LOL. Era o ADC. Levava o time. E a galera se reunia e bora Lucas. E eu... Tinha um grupo. Eu era o famoso Lorde Trembolona. Todo mundo me conhece lá no Ativida. É o Lorde. Eu jogava mais ou menos, né? E aí a galera ficava me chamando e o cara... Sai dessa, é a armadilha do diabo. Jogo é a armadilha do diabo, cara. Não entra nessa. Tem 1h30 já. O papo vai fluindo e ele vai rindo. Porque, cara, ele se abre, né? Às vezes dá uma gaitada que eu me assusto aqui. Ele abre o papo, né? Ele lembra das coisas que ele fez, né?